Fala, rapaziada, beleza? Então, entramos aí agora nos casos especiais da estequiometria. Para você ficar ligado que na estequiometria a gente tem aqueles 4 passos: equação balanceada, separa a relação mol-mol, converte a relação mol-mol e calcula. Lembra desses 4 passos? Então, eles são fundamentais também aqui nos casos especiais. Então, em se tratando de casos especiais, vamos lá. Lembrando do roteiro universal. Como é que é o roteiro universal? Primeiro, nós precisamos de uma equação balanceada. Por exemplo, nós pegamos lá um metano pegando fogo. CO mais 2, combustão do metano. Dá o quê? CO2 mais água. Então, nós precisamos da equação devidamente balanceada. Para isso, a gente primeiro balanceia os metais, depois hidrogênios e oxigênios. Então, por exemplo aqui, um carbono, um CO2, 4 hidrogênios, multiplica aqui por 2 dá 4, e aí o oxigênio aqui, 1 vezes 2, 2, e 2 vezes 1, 2. Então 4 oxigênios e balanceia por 2 aqui. Beleza, tá aí, equação devidamente balanceada. Segundo passo, a gente separa as proporções pedidas. Por exemplo, ele pergunta assim, qual é o volume de CO2 para cada 32 gramas de metano queimado. O que você vai fazer? Você vai separar a relação mol-mol. 1 mol de CH4 para cada 1 mol de CO2. Beleza, separou a relação mol-mol. Qual o próximo passo que você vai fazer? A conversão e depois o cálculo. Como é que faz a conversão? Para você transformar mol em massa e para transformar mol em volume, o que você vai ter que fazer? Você vai transformar usando a massa molar. Então, a massa molar do CH4 é igual a 16 gramas por mol. E o volume molar para qualquer gás é de 22,4 litros por mol. Então você vai multiplicar esse aqui por 22,4 e você vai multiplicar esse aqui por 16. Então são o quê? São 16 gramas de CH4 para cada 22,4 litros de CO2. E o último passo você calcula. Vamos lá, 32 gramas X, você usa a regrinha de 3. Então, usando a regrinha de 3, 32 vezes 22,4 dividido por 16. Então, X vai ser 22,4 vezes 32 dividido por 16. Então, X aqui vai dar 44,8 litros de CO2. Então, tá aí. Estequiometria básica. Balanceia, separa, converte, calcula. Tudo bem? Esse é o roteiro universal de estequiometria. Lembrando que nesse caso aqui, esses dados aqui, ó, esses dados, eles vêm do texto. Esse e a equação, TXT. Esses são dados que vêm do texto. Beleza? Lembrou aí como é que funciona? Então tá bom. Agora, quando a gente entra para os casos especiais. O primeiro caso especial é o caso da pureza. Você precisa trabalhar com os reagentes puros, porque quando a gente pega os reagentes, não necessariamente eles vão ter só as coisas que a gente vai reagir. Eles vão estar impuros, vão estar com outros materiais envolvidos. Então, interessante para você fazer os cálculos é que você deve eliminar essas purezas. Ou seja, você faz os cálculos antes de começar a fazer a estequiometria. Então, quando eu pego grau de pureza, a gente trabalha com a sequência da pré-estequiometria, que seria o quê? Seria você fazer o tratamento dos dados, ou seja, você de fato trazer a pureza antes de você fazer a estequiometria básica, que é equação, proporção, conversão e cálculo. Então, a sequência, tá vendo que existe aí a sequência de você ter a base, só que antes de você entrar nas equações, você vai para o tratamento de dados, que seria você eliminar a pureza. Por exemplo,
A soda cáustica. A soda cáustica. Soda cáustica. A soda cáustica, ela tem 40% de pureza de hidróxido de sódio. Ou seja, soda cáustica é hidróxido de sódio? Não, apenas 40% dele é. Então, se eu te dou uma amostra de 200 gramas de soda cáustica, de soda, quantos dela vai ser apenas hidróxido de sódio? Aí você vem, 200 gramas corresponde a 100%, então 40% disso é X. Então X vai dar quanto? X vai dar 40 vezes 200 dividido por 100. Então X vai dar o quê? 80 gramas de NaOH. Então, qualquer cálculo que eu for fazer com NaOH não vai ser os 200, e sim o quê? Os 80, que é a pureza do reagente. Beleza? Entendeu como funciona? Então, vamos lá. Então, vamos ver um exemplozinho aí, ó. Eu tenho a reação aí de produção, né? Calcule a massa de óxido cúprico que contém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúbrico, sabendo que esse tem 75% de pureza de CuNO3, que é o nitrato de cobre. Então, ele me deu uma amostra desse cara aqui, ó. Então, ele me deu uma amostra de 500 gramas. Só que essa amostra tem 75% de pureza de CuNO3, 2. Então, como é que a gente começa a resolver isso? Primeira coisa, calcular o tratamento de dados. Então, a minha amostra é de 500 gramas e a minha pureza é de 75% de CuNO3, 2. Então, o que eu faço? Eu calculo primeiro o tratamento de dados. Então, vamos lá. Calculando o tratamento de dados. 500 gramas corresponde a 100%. 75% corresponde a X. Certo? Então, X vai valer quanto? X vai valer 75 vezes 500 dividido por 100. Então, X vai ser, aí vamos pegar a calculadorazinha aqui para a gente acelerar o nosso universo, né? Vamos acelerar o nosso universozinho aqui. Ok. 75 vezes 500 dividido por 100. Então, eu tenho 375 gramas de CuN2O2. Então, são 375 gramas de CuNO2, NO3, 2. Então, de fato, agora eu tenho um dado. Qual o dado? Vou colocar de vermelhinho. Eu tenho um dado. Eu tenho uma massa de 375 gramas desse cara. E o que ele quer mesmo? Ele quer a massa de óxido cúprico. Ele quer a massa desse cara. Pronto. Agora virou o quê? Estequiometria básica. Agora a gente faz. Vamos lá. Equação devidamente balanceada. Temos equação devidamente balanceada? Temos, né? Como é que está a equação devidamente balanceada? 2 CuNO3, 2, virando o quê? 2 de CuO mais 4 de NO2 mais O2. Então, equação devidamente balanceada. Próximo passo que a gente faz.
Separa a proporção. Qual proporção? Aí tá ali, ó. Foi dado pra gente. Foi dado 375 gramas desse e ele quer a massa desse. Como é 2 para 2, eu posso separar a proporção de 1 para 1. Então vamos lá. Separando a proporção de 1 para 1. Então, 1 mol de CuNO3, 2 para cada 1 mol de CuO. Porque como é 2 para 2, posso ficar de 1 para 1. E aí o próximo passo é o quê? Conversão. Qual conversão? A conversão é transformar. Isso aqui em quê? Em massa. Em massa não. Em massa. E transformar isso aqui em massa. Para isso eu vou ter que usar a massa molar. Massa molar de quem? A massa molar de CuNO3 duas vezes, certo? E a massa molar de CuO. Como é que eu faço esse daqui? É uma vez a do cobre, mais 2 vezes a do nitrogênio, que é 2 vezes 1, mais 6 vezes a do oxigênio. Então, qual é a massa molar do cobre? Ele deu aqui, ó, 64. Então, 1 vezes 74, mais 2 vezes 14, mais 6 vezes 16. Então, dá o quê? 64 mais 28 mais 96. É isso. Vamos lá? Pegando aqui de novo. 6 vezes 9... Opa! 6 vezes 16, 96. Mais 28, mais 64. Então, 28 mais 64 mais 96 é igual a 188. Então, aqui tem 188 gramas por mol. Já esse daqui vai ser o quê? Vai ser uma vez o cobre mais uma vez o oxigênio. Então, é uma vez 64 mais uma vez 16. Então, é 64 mais 16. 70, 80. 80 gramas por mol. Então, eu multiplico esse aqui por 188 e eu multiplico esse daqui por 80. Pronto. O que eu tenho? Eu tenho a conversão. Qual conversão? 188 gramas de Cu, de nitrato de cobre, produzem 80 gramas de óxido de cobre. E aí a gente vem o último passo da estequiometria, que é o quê? Calcula. Calcula o quê? Calcula o que ele deu. 375 gramas vai me dar X. Então, o meu X vai valer quanto? 375 vezes 80 dividido por 188. Então, o meu X vai ser igual a... Vamos lá. 80 vezes 375 dividido por 188. Dá 159,57. Então, nós temos 159,57 gramas de CuO. Essa é a resposta do exercício. Então tá aí. Caso especial. Tratamento de dados. Separa, converte, calcula. Tudo bem? Você vê que eu comecei a estequiometria a partir do tratamento de dados. Entendeu? Então, eu faço eu purifico o reagente antes de começar a fazer a estequiometria. Beleza? Então, isso daqui é a parte de pureza. Fechou? Então, é a parte de pureza. Agora vamos para o grau de pureza. Em questões clássicas, você precisa trabalhar primeiro a estequiometria e após você trabalhar a estequiometria, você faz o cálculo de percentual de rendimento, ou seja, o quanto a reação rendeu.
Ou você faz o cálculo de quanto ela faz 100%, entendeu? E depois você tira o rendimento da reação, certo? Então tá bom. Como é que funciona, né, quando a gente tem grau de o rendimento da reação? Peraí, vamos consertar isso aqui. Não é grau de pureza não. Isso aqui é de rendimento. Limpo isso aqui. Limpo isso aqui. Não é grau de pureza, é rendimento. Quanto a reação rende. Tudo bem? Geralmente você desconta depois da estequiometria. Então você vai ter equação, proporção, conversão, você calcula e por fim você finaliza calculando o percentual do negócio que reagiu. Ou calculando o percentual ou descontando quanto ela reage. Então você não desconta no início, você desconta no final. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nós temos ali, ó, a reação, correção C2H4 reagindo com meio de O2 e isso produz pra gente o C2H4O. Então nós temos a equação ali, certo? Nós temos uma equação. Ficou bem em cima. Deixa eu limpar aqui e ver. Qual é a equação que nós temos? Nós temos a equação do C2H4 mais meio de O2 formando pra gente C2H4O. É a produção do gás. O processo industrial, para cada 28 gramas de eteno, são produzidos 22 gramas de óxido de etileno. Então, esse daqui é o óxido de etileno. Óxido de etileno. E esse daqui é o eteno. Está balanceada a equação já. Beleza? Então, o que ele deu para gente? Deu 28 gramas de eteno, 28 quilogramas de eteno, produzem 22 quilogramas de óxido de etileno. Logo, o rendimento desse processo em massa foi de cerca de... Então, ele quer o rendimento. Então, bora ver quanto vai produzir. Separar a proporção. Qual proporção a gente vai separar? A gente vai separar a proporção de 1 mol de eteno para cada 1 mol de óxido de etileno. C2H4O. Só que essa proporção tem que ser convertida em quê? Em massa, porque ele me deu massa e ele quer massa. Então, vamos converter esse em massa e vamos converter esse em massa. Como é que eu converto massa? Eu calculo a massa molar do C2H4 e eu calculo a massa molar do C2H4O. Então, esse aqui é quanto? É 2 vezes 12 mais 4 vezes 1. Então, 24 mais 4 dá 28 gramas por mol. Esse daqui vai ser 2 vezes 12 mais 4 vezes 1 mais 1 vezes 16. Certo? Quanto é que vai valer isso? 24 mais 4 mais 16. 24 mais 16 dá 40. Mais 4 dá 44 gramas por mol. Então, eu multiplico esse daqui por 28 gramas por mol e eu multiplico esse daqui por 44 gramas por mol. Então, 1 vezes 28 dá o quê? 28 gramas de C2H4 produzem 44 gramas de C2H4O. Aí eu calculo quanto? Ele me deu aqui, ó, 28. 28 quilogramas vai produzir X. Nesse caso, o X está fácil, vai dar quanto? 44 quilogramas de C2H2O. Essa é a natureza 100% da reação.
Tudo bem? Agora a gente finaliza. Finaliza como? A gente finaliza fazendo o cálculozinho do rendimento. 44 quilogramas correspondem a 100%. Ele diz que rendeu quanto? 22 quilogramas. Vou deixar melhorzinho, mais bonitinho. Então, cálculo do rendimento. 44 quilogramas correspondem a 100% do processo. 22 quilogramas correspondem a X. Vou colocar aqui na frente. 44 quilogramas correspondem a 100% do processo. 22 quilogramas correspondem a X. X'. Vamos lá, X'. X' dá quanto? 50%. Essa é a resposta do rendimento dessa reação. Reação ruinzinha, né, velho? Rende apenas 50%, mas é isso daí. Tá aqui, ó, o rendimento. Calcula no final. Então, sempre assim. Reagente. Grau de pureza, você desconta nisso. Rendimento, você desconta no final. Nesse caso, a gente está calculando o rendimento da brincadeira. Às vezes, você vai simplesmente você vai descontar. Então, em vez de a gente estar fazendo o cálculo aqui de quanto ele rendeu, a gente vai estar fazendo o cálculo descontando, ou seja, a gente faz o processo 100% e desconta, por exemplo, 80% de rendimento. Aí a gente desconta o rendimento, beleza? Então, tá aí a parte de rendimento. Nós também temos o processo de excesso limitante. No excesso limitante, o que acontece? Você vai ter esses 3 passos aí. Quais 3 passos? Primeiro, você calcula a quantidade de cada reagente mol-mol, convertendo a massa em quantidade de matéria utilizada na massa molar. Então você faz a estequiometria normal, beleza? Depois você escolhe um dos reagentes da relação estequiométrica para calcular a quantidade teórica segundo o reagente necessário para complementar a reação com o primeiro. E verifica se esse reagente está passando ou está em excesso. Então é aquele esquema. Falar é fácil. Vamos fazer. Vamos fazer o que está ensinado aí para você. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos ali a reaçãozinha. 112 gramas de monóxido de óxido de cálcio. Então vamos lá. Ó. 112 gramas desse cara reagiram com 224 gramas de cloreto de amônia. Então, reagiram com 224 gramas desse daqui. Então, tá aí, ó, coloquei os dois. Coloquei aqui, ó, 112 gramas desse cara com 224 gramas desse cara. Aí, então, as quantidades máximas em gramas de amônia produzidas será. Então, ele quer a quantidade de massa de amônia. Primeiro, você tem que saber quem está sobrando e quem está passando. Beleza? Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai fazer esses 3 passos aqui. Tudo bem? Que eu vou tirar ele daqui, vou deixar ele aí. Qual é o primeiro passo? Você calcula a quantidade dos reagentes que estão em questão. Então, quem é que está em questão? Quem está em questão é o óxido de cálcio com o cloreto de amônia. Só que tem um detalhe, eles foram dados em quê? Eles foram dados em massa. Então, eu tenho que converter esse cara aqui para o quê? Eu tenho que converter esse cara aqui para massa e eu tenho que converter esse cara aqui para massa. Tá vendo que isso aqui é estequiometria básica? Então vamos lá, ele deu a massa molar aqui, ó, vezes 56 e vezes 53.
Então, 1 vezes 56 dá 56 gramas de CaO. Para cada o quê? 106 gramas de NaHCl. Beleza? Então tá. Aí o que acontece? Agora tu tem que escolher. Agora é o segundo passo aqui, ó. Você já fez a primeira parte, calculou a quantidade de cada reagente em mols, convertendo cada massa em quantidade de matéria utilizando a massa molar. Beleza, ele deu essa massa, deu essa massa. Então eu coloquei aqui os caras dentro da relação estequiométrica, dentro da receita. Então o que a receita está me falando? A receita está me falando que são 56 gramas de óxido de cálcio. São 56 gramas de óxido de cálcio para cada 106 gramas de cloreto de amônio. Beleza? A receita me falou isso. Agora tu vai escolher um dos dois, 112 ou 244. Fica à vontade, escolhe. Eu vou escolher o 112, que é o que aparece primeiro. Então eu venho aqui, ó. Isso é uma escolha agora, hein, gente? Aqui, ó, segundo passo, passo da escolha. Então eu vou escolher o 112. Então eu vou vir aqui, ó, 112 gramas, vai precisar de X. Certo? Então vamos lá. X vai dar 112 gramas vezes 106 gramas dividido por 56. Então, é o cálculozinho da nossa regrinha de 3 aqui. Pega aqui o verdinho. Esse vezes esse, e esse vezes esse. O que nós vamos ter? Que o nosso X vale 112 vezes 106 dividido por 56. Então, o nosso X vai dar quanto? Vai dar 212, porque 112 dividido por 56 é 2 vezes. 112 gramas de quê? De NaH4Cl. Aí eu entro aqui na parte do 3, que é a parte que você vai fazer assim, ó. Que é a parte que você vai fazer assim, ó. Para reagir 244 gramas, ou para reagir 112 gramas, você precisa de 212 gramas. A pergunta é, você tem 212, vou fazer bonitinho, ó. Você tem 212 gramas de NaH4Cl? Você tem? A pergunta é essa. Você tem essa massa? Olha lá, você tem essa massa? A resposta é sim ou não. Se a resposta for sim, eu tenho, é porque vai sobrar. Tudo bem? Sim, se a resposta é sim, você tem excesso. Se a resposta é não, você tem o limitante. Então, a resposta para esse cara aqui, ó, foi sim ou não? Para reagir completamente os 56 gramas de óxido de cálcio, você precisa de 212 gramas de cloreto de amônio. Você tem sim ou não? Qual foi a resposta? Você tem? Tem. Você tem e sobra. Então a resposta para a gente aqui foi qual? A resposta para a gente foi sim, eu tenho. Se sim, eu tenho, você está olhando o excesso. Você tem 224. Você vai usar apenas 212. Então, esse cara aqui é o excesso e esse cara aqui é o limitante. É assim que sempre faz. Achou excesso limitante?
Aí, agora é a estequiometria para calcular com o limitante. Cálculo você faz com o limitante. Então, vamos lá. Agora, calculando a estequiometria do exercício. 1 mol de CaO produz 2 mols de NH3. Isso daqui tem que virar massa. Isso aqui também tem que virar massa. Por quê? Porque ele quer a massa do carinha lá. Então, esse aqui multiplica por 56 que ele deu aqui. E esse aqui multiplica por 17. Então, vai ser 56 gramas para cada 17 gramas. Então, aí você vem agora com o limitante. 112 gramas vai dar X. É o dobro, não é isso? X, então, vai dar 34 gramas de amônia. Então, são produzidas 34 gramas de amônia. Então, a primeira parte é calcular o excesso limitante e depois calcular o que produz com o limitante. Beleza? Então, é isso aí. Estequiometria de casos especiais. Pureza, rendimento e excesso limitante. Então, espero que você tenha pegado essa aulinha aí, tá? Bem devagarzinho, bem passinho, passinho. E aí agora você mergulha nos exercícios aí para tentar resolvê-los, certo? Então, um grande beijo e um abraço.